Bom, desde aquela época acreditava-se no geocentrismo. O que é o geocentrismo? Né? Dividindo a palavra geo significa terra, centrismo, centro. Ou seja, no sistema solar, tratar a Terra como sendo o centro do sistema solar. Tudo bem? Então, esse era um modelo, sim, amplamente aceito. E no século IV a.C., né, o filósofo grego Aristóteles alterou aí um antigo modelo geocêntrico, né, já elaborado pela escola pitagórica, né, fazendo conter 54 esferas e dividindo o universo em duas regiões. Uma região sublunar, né, uma região interna, né, às esferas da Lua, que ele chamou de terra, né, e fogo central, onde tudo era violento, caótico, né, corruptível, imperfeito, né, construído a partir de 4 elementos, no fogo, ar, a água e a terra. E uma segunda região, que seria uma região divina, né? Essa região seria uma região externa à esfera da Lua, onde tudo parece perfeito, né, circular, constituído pelas substâncias perfeitas, né? O éter, que seria o quinto elemento, a quinta essência. Então, quando eles olhavam para o céu, eles viam estrelas fixas e outras que se moviam. Né? Essas que se moviam caoticamente, eles passaram a chamar de planetas. Tudo bem? Então, planeta, já pela própria definição, é justamente isso. Seria esse movimento caótico, tá? Então, veja que para definir o geocentrismo nós temos aí profundas raízes filosóficas. Então, desde muitos anos atrás acreditava-se aí, não só filosófico, né, mas de crenças religiosas, né, em que a Terra seria o centro do nosso sistema solar. Né? Uma base religiosa aqui, uma base bíblica dizia, né, Josué ordenou ao Sol e à Lua que parassem, ou seja, isso é uma referência de que a Terra seria o centro, né? A referência, beleza? Bom, então esse modelo geocêntrico, né, ganhou força com o Cláudio Ptolomeu, né, ele morador de Alexandria aí, do século II, tá? E ele tratava a Terra como sendo, né, o centro do universo. Né? Os planetas giram em órbitas circulares em torno da Terra, né? E eu gostaria que vocês frisassem aqui esses circulares. Tá? Essa era a crença do modelo geocêntrico, porque naquela época eu acreditava que tudo era perfeito, né? E o círculo é uma figura geométrica perfeita. Tudo bem? Então aqueles planetas que eram mais rápidos, né? Ou seja, estavam mais próximos, né? A Lua, Mercúrio, Vênus, aqueles que dá para a gente ver, né? A olho nu, né? E as estrelas mais afastadas, né? Estariam incrustadas aí numa esfera de cristal muito distante. Tudo bem? Então está aqui uma representação mais ou menos, né? A esfera de cristal distante, com todas as estrelas, né, que são estrelas fixas, né? E aqueles outros que giravam, né, eles chamaram de planetas mais rápidos. Então está aí o modelo geocêntrico, né, ptolomaico, né, por descrever com razoável precisão as posições adotadas pelos planetas, né, do século XVI, ficou aí vigente aí por longa data, né, por 13 séculos. Né, esse sistema geocêntrico teve um forte adepto, né, que foi a Igreja Católica, que de acordo com seus cânones, né, seus preceitos, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Criador do universo, sendo, portanto, pertinente postular que o homem e sua morada ocupassem uma posição central. Tudo bem? Bom, mas esse modelo geocêntrico tinha um problema, tinha um enorme desafio, que era um movimento de Marte no céu. Quando se observava Marte com relação às estrelas em volta, né, via que Marte fazia uma voltinha ali, eles não conseguiam solucionar esse problema. Né? E aí esses problemas, né, Ptolomeu já tinha percebido eles, ele tentou explicar o porquê que isso acontecia. Né? Esses fenômenos, né, por exemplo, da velocidade dos planetas variarem no céu. Né? Por que varia? Né? Por que o brilho dos planetas também varia? Né? Então, há ocasiões, inclusive, né, que é esse caso de Marte, em que existe um movimento retrógrado, né, que o planeta ele vai e volta, né, fazendo aquele risco ali no céu. Né, aquela figura. Então, para solucionar esse problema, né, o Ptolomeu pensou numa estratégia que seria introduzir aí os epiciclos. Então, o que seriam esses epiciclos? Né? Os epiciclos seriam, né, pequenas circunferências em que o planeta daria volta em torno delas, né, justificando aí esse movimento de Marte.
né? Genial aí como que Ptolomeu solucionou este problema. Bom, então tá aí, né, o porquê, né, visto de outro ângulo, né, esse risco aí que eles viam no céu, né, o porquê que esse movimento de Marte de ida e volta, né, como que justificava, né, o ciclo, né? Então, pela visão da Terra, você vê que o risco que é feito, né, esse círculo aí, nesse movimento de vai e vem, esse movimento retrógrado dos planetas. Bom, vamos ao modelo heliocêntrico, né? O modelo heliocêntrico nasceu aí com Nicolau Copérnico, tudo bem? Então, ele foi o início, né, verdadeiramente da astronomia moderna, e o que era mais complicadíssimo, né, era super complicado, né, o modelo geocêntrico de Ptolomeu, né, já que remontava aos primórdios da Grécia Antiga e sobreviveu por 15 séculos sem nenhuma alteração. Né? Foi Nicolau Copérnico que em 1543, ele era um astrônomo polonês, né, que viveu aí entre os períodos do Renascimento e da Reforma, né? Portanto, isso justifica, né, que é uma época propícia aí a proposições de mudanças. Né? Ele retomou as ideias, né, de um rapaz chamado Aristarco, de Samos, né, e ele publicou um livro chamado Sobre as Revoluções das Esferas Celestes, em 1543, né, que ele colocou aí o Sol como sendo o centro do universo. Né? O que é mais notório é que Copérnico não sofreu nenhuma sanção por parte da Igreja Católica, né? Porque ele morreu exatamente no ano em que ele publicou a sua obra. Né? Então não teve como, não sofreu nenhuma represália. Né? Mas a sua teoria, ainda assim, ela foi extremamente repudiada, aí, né? Repudiada com veemência, né? Porque homens de ciência como Giordano Bruno e até Galileu Galilei, né, foram partidários desse modelo, e esses sim sofreram aí, fortes retaliações da igreja. Né? Giordano Bruno foi queimado, né, vivo, né, e Galileu Galilei ele teve que renunciar aí os seus conceitos. Né? Bom, então esse aqui é o Nicolau Copérnico, tudo bem? Essa é a obra dele, né, Revolution Zobium, né, que significa a revolução das esferas celestes, sobre as revoluções das esferas celestes, tudo bem? E, bom, o que que ele propunha para aquele problema de Marte, né? Qual foi a situação que ele deu? Né? Como sendo o Sol o centro, veja que aqui justifica o movimento retrógrado de Marte. Né? Se o Sol é o centro e a Terra está orbitando assim como Marte, então repara aí que da visão da Terra, né, nós temos que descreve um movimento retrógrado aí. Né? Até mesmo porque a órbita menor vai fazer com que o planeta gire mais rápido. Tudo bem? Bom, finalizando aí os conceitos então históricos, né, nós temos aqui que houve uma mudança aí de paradigma, né? Então, no século que seguiu a publicação, né, do Nicolau, 3 pessoas aí foram fundamentais, né, de fundamental importância para o estabelecimento dessa cosmologia heliocêntrica. O primeiro foi, eu acho que se chama Tycho Brahe, acho que é assim que se chama, né? Johannes Kepler e Galileu Galilei. Então, o primeiro aí ele era um observador, né? Ele tinha uma infinidade aí de anotações a respeito disso. Kepler foi o aprendiz de Tycho, se eu não me engano, né? E ele proviu uma sólida base matemática, que é o objetivo do estudo da aula de hoje, e Galileu Galilei, que defendeu aí, né, a condução de experimentos, finalmente experimentos provando, né, que os outros estavam corretos. Então, Tycho Brahe foi esse rapaz aí bigodudo, né? Ele foi um astrônomo dinamarquês, construiu um observatório aí e ele fez inúmeras observações, tá? Então, por quase 20 anos aí, ele ficou apenas fazendo anotações nos seus caderninhos, tá? Suas observações, então, permitiram notar que a posição dos planetas não concordavam com as tabelas anteriormente existentes por Ptolomeu. Então, foi ele aí que teve a prova, né, para contestar o que Ptolomeu estava fazendo. E aí, um ano antes dele morrer, né, ele contratou um jovem aprendiz aí, matemático, que foi o Kepler. Né? Então, o Kepler, ele era o assistente de Tycho, né, e aí ele conferia certinho, citava os cálculos corretamente,
né? Mas uma coisa intrigante é que o Tycho não permitia todos os acessos aí para Kepler, né? Não sei, acho que ele estava com medo de Kepler roubar aí as suas ideias, né? Mas depois que ele morreu, então aí Kepler pôde finalmente estudar aí os dados e isso rendeu 20 anos de estudo, né, em cima aí desses dados. E você reclamando que está no ensino médio, né? Tem que estudar 3 anos aí, né? O camarada estudou 20 anos em cima daquele bando de cálculo, aquele bando de observação. E aí ele fez algumas conclusões bem interessantes. A primeira é que as órbitas circulares não explicavam aqueles dados ali que eram obtidos, né? E em 1609 ele publicou o Astronomia Nova, né? Contendo aí as leis que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Bom, o terceiro vale a pena falar agora, que foi o Galileu Galilei, né? A maior parte da contribuição de Galileu Galilei foi a invenção do telescópio, né? Então ele foi o primeiro a utilizar o telescópio e aí constatar empiricamente, né, todos aqueles dados que estavam ali, né, já aquela teoria, né, que o Kepler já estava desenvolvendo. Tudo bem? Então vamos lá à primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Primeira lei de Kepler diz assim: os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol que ocupa um dos focos. Então, uma elipse, essa circunferência achatada, tá bom? Na verdade, ela tem 2 pontos centrais, então um dos focos da elipse tem que ser o Sol e o outro foco aí, né, o planeta giraria em torno dessa elipse, tudo bem? Então nós temos que o ponto mais próximo do Sol a gente chama de periélio, o ponto mais afastado a gente chama de afélio. Também pode ser chamado de ápice, né, ou apoápice, beleza? Periápice e apoápice. Bom, temos aqui o nosso planeta em órbita girando e uma definição interessante da elipse é que a somatória dessas duas distâncias, da distância do planeta até o foco, se eu somar isso daqui, né, eu sempre vou ter a mesma distância. Tá? Então, é uma constante, tudo bem? Então, se eu pegar a distância D1 mais D2, a distância entre os dois focos, e somar, ela sempre vai ser igual. E um jeito fácil de você conseguir uma elipse, por exemplo, é você colocando aí um barbante, né, com 2 taxinhas. Um barbante com 2 taxinhas e aí como você estica, né, com o lápis, você consegue aí, através dos 2 focos, fazer uma elipse. Né? Se o barbante fosse maior, então a elipse vai ser maior. Mas o que é intrigante aí, né, quanto maior for a distância entre os pontos focais, mais fechada vai ser essa elipse. Tudo bem? A gente chama isso daqui de excentricidade. Então, quanto mais fechada é a elipse, mais excêntrica ela é. Beleza? Bom, segunda lei de Kepler, chamada lei das áreas. Diz assim: o vetor que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Olha que interessante. Passado um certo tempo, né, digamos aqui que o planeta está orbitando, né, no sentido anti-horário e daqui até aqui passou, sei lá, um dia. Né, digamos que a Terra girou em torno do eixo dela, um dia. Então, em um dia, ela varreu uma certa área, né, com relação ao Sol. Em outro momento, lá se você pega, né, a partir daqui e conta um dia também, você vai ver que a área foi a mesma da anterior. Ou seja, se o tempo for igual, um dia, sempre que o tempo for igual, a área que ele vai varrer também vai ser igual. Então, define-se uma lei matemática em cima disso daqui. Né? Então, o fato é, a partir dos dados, né, que o Kepler teve de Tycho, né, ele descobriu que quanto mais perto um planeta estiver do Sol, mais rápido ele se move. E eles são proporcionais, tudo bem? Então, a área e o tempo são proporcionais. Então, a área e o tempo sempre vai ser proporcional. Tudo bem? Isso é a lei das áreas. A área e o tempo sempre vai ser proporcional. Beleza? Bom, existe aí algumas variações da velocidade orbital dos planetas, tá? No caso da Terra, a velocidade máxima, né, no periélio é de 30,2 km por segundo e a mínima, né, no afélio vai ser de 29,3 km por segundo. Então eu quero que você observe que a diferença entre as velocidades não é tão grande. Então por isso que eles aproximavam muito aí, confundiam que o sistema ele era uma circunferência. Né? Mas não é, na verdade ele é uma elipse. Tá? Esse fato aí foi usado mais tarde aí, né, na determinação, né, quando você aproxima uma elipse
de uma circunferência, a gente vai fazer isso para determinar aí qual vai ser a lei da gravitação universal de Newton, mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Bom, terceira lei de Kepler. Terceira lei de Kepler diz que o quadrado do período de revolução de um planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo do semi-eixo maior de sua órbita. O que isso significa? Que se eu pegar, sempre dividir aí o quadrado do período pelo cubo do raio, isso vai ter uma constante, tá? Essa constante vai ser igual para todos os nossos planetas do Sistema Solar. Tudo bem? Então, eu posso fazer uma comparação entre dois planetas, tá? Pegar aí o período de translação de um, né, com relação ao raio, né, o cubo do raio dele, né, o raio dele com relação ao Sol, muito bem, e também o período de rotação do planeta 2 com o cubo do raio dele com relação ao Sol. Então tá aí essa relação entre os dois planetas. Essa relação sempre vai ser constante. Na verdade, eu posso ter 3, 4, 5, todos os planetas. Sempre que eu tiver aí o quadrado do período sobre o cubo do raio, tá? Essas constantes vão ser iguais. Tudo bem? Então, as duas primeiras leis, né, apesar de notáveis, né, elas não satisfazem aí o anseio de Kepler, né? Elas não vão satisfazer os anseios de Kepler. Em particular, ele procurava um padrão matemático para os períodos orbitais, tá? Ele chamava isso de harmonia das esferas. Então, Kepler já sabia aí pelos dados conseguidos por Copérnico, né, e pelo Tycho, né, que quanto mais distante estivesse o planeta do Sol, maior seria o seu período de translação, né? Mas para conseguir equacionar tal vínculo, né, ele trabalhou exaustivamente aí durante quase 10 anos só em cima desse problema, né? E aí ele teve essa descoberta em 1619, né? Ele conseguiu enxergar isso daqui, essa relação matemática. Tudo bem? Bom, então é isso, né? Terminando aí leis de Kepler, né? Fazendo um resumão para vocês. Nós temos aí que, após a publicação, né, e com o advento da era telescópica, mediu-se com cada vez mais precisão as características orbitais dos planetas. Isso permitiu fazer previsões sobre as posições dos planetas com precisões, né, muita precisão e sem precedentes. Mas essas leis são empíricas, o que significa que elas não explicam o porquê do movimento. As leis de Kepler dão uma visão cinemática, né, do sistema planetário, mas não dá uma visão dinâmica. Então, quem vai dar uma visão dinâmica vai ser o nosso Sir Isaac Newton, que é o conteúdo da nossa próxima aula. Vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Tudo bem? Só essas 3 leizinhas que a gente vai trabalhar nos exercícios que se seguem. E na aula de amanhã eu vou complementar aí a aula com a gravitação universal a respeito de Newton. Tudo bem? Senhoras e senhores, muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu!